boa noite, população que nos assiste pelo Face da Câmara Municipal, as pessoas que estão assistindo pela live do Terenos News. Iremos iniciar a nossa sessão. Antes que eu comece a ordem do dia, faço uma pronúncia em comum acordo hoje com a maioria dos vereadores. A semana que vem voltaremos às sessões normais, sendo fechada ao público e respeitando toda a orientação da OMS, decretos municipais, assim respeitando os distanciamentos, respeitando a vida de cada um. Então, novos vereadores que estão nos ouvindo, e população que também está nos assistindo, semana que vem, dia 11, iniciaremos a sessão fechada, só para os vereadores. Em nome da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária. Ordem do dia. Sessão ordinária 1130/20. Terenos MS, 4 de maio de 2020. Em discussão e votação, a ata da 1000ª-129ª sessão ordinária. Leituras dos requerimentos 9, 10, 11, de autoria de todos os vereadores. Leitura do veto 02/2020, a Lei Municipal 1301/2020, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referente aos empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais de Terenos. Leitura do veto 03/2020, a Lei Municipal 1302/2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica através da merenda escolar do município de Terenos MS. Leitura dos pareceres da Comissão Permanentes aos projetos de leis 04, 05 e 06/2020 para conhecimento e arquivo. Leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 014/2020 para conhecimento e arquivo. Em discussão, a ata da 1000ª-129ª sessão ordinária. Em votação, a ata da 1000ª-129ª sessão ordinária. 3 minutos para votação. Nobres pares.
A ata foi aprovada unânime. Leitura do requerimento 09. Requerimento 09 de 2020. Com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, no artigo 29, inciso 14, a linha C, do Regimento Interno desta Casa de Lei, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário desta Egregia Casa de Lei, apresentar requerimento de informações ao Prefeito Municipal, visando esclarecer do porquê dos cortes efetuados nos pagamentos dos professores contratados em seu adicional de difícil acesso. E para o mês que vem, corte também na regência. Teremos 30 de abril de 2020. Helder Nobouro Kassai, Assis Alves de Almeida, Assis Salles Rocha, Gerson Terra, Silvio Figueiredo Brites, José Agostinho Costa Neto, Joilson Dias de Oliveira, Leandro Guimarães Caramalac da Costa, Marcelo Alessandro Consalter, Ricardo Guimarães Leonel e José da Silva Cipriano. Em discussão, o requerimento 09, de autoria de todos os vereadores da Câmara Municipal. Em votação. Sim, nobres vereadores, vocês têm 3 minutos para a votação. Dois minutos para a votação. O requerimento 09 foi aprovado unânime. Leitura do requerimento 010, de autoria de todos os vereadores da Câmara Municipal de Terenos. Requerimento 010 de 2020, de autoria de todos os vereadores. Com fundamento no artigo 15, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno da Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o colete plenário, apresentar requerimento consistente no fornecimento de cópias de empenho, nota fiscal, execução de obra, medição de serviço, que teve por objeto a realização de obras na Escola Jamike Polo neste ano. Helder Nobouro Kassai, Assis Alves de Almeida, Assis Salles Rocha, Gerson Terra, Silvio Figueiredo Brites, José Agostinho Costa Neto, Joilson Dias de Oliveira, Leandro Guimarães Caramalac da Costa, Marcelo Alessandro Consalter, Ricardo Guimarães Leonel e José da Silva Cipriano. Em discussão, requerimento 010, de autoria de todos os vereadores. Em votação, requerimento 010. 3 minutos para a votação.
requerimento 010 foi aprovado unânime. Passamos para a leitura do requerimento 011, de autoria de todos os vereadores. Requerimento 011 de 2020. Com fundamento no artigo 15 do inciso 18 da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno desta Casa de Leis, venho perante Vossa Excelência, ouvido previamente o plenário dessa Egrégia Casa de Leis, apresentar requerimento consistente no fornecimento de cópias de empenho, nota fiscal, execução de obra, medição de serviço que teve por objeto a realização de obras nos prédios públicos municipais do Distrito Campo Verde, Terenos, 30 de abril de 2020. Helder Noboru Kassai, Assis Alves de Almeida, Assis Sales Rocha, Gerson Terra, Silvio Figueiredo Britos, José Agostinho Costa Neto, Joilson Dias de Oliveira, Leandro Guimarães Caramanac da Costa, Marcelo Alessandro Consalter, Ricardo Guimarães Leonel e José da Silva Cipriano. Em discussão, requerimento 011, de autoria de todos os vereadores. Em votação, o requerimento 011, de autoria de todos os vereadores. 3 minutos para votação. O requerimento 011 foi aprovado unânime. Os requerimentos 9 vereadores 09, 010, 011, de autoria de todos os vereadores deste ano 2020, na data de 4 de maio de 2020, será encaminhado e oficiado ao Poder Executivo. Leitura do veto 03/2020, a Lei Municipal 1302/2020. Ofício 224 de 2020. Mensagem do veto 02 de 2020, de 30 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara de Terenos, cumprimentando-os cordialmente, acuso o recebimento do ofício 039 de 2020, que encaminha a aprovação da Lei Municipal 1301 de 2020, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referente aos empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais de Terenos durante o período de 90 dias e da outras providências. Comunica a Vossa Excelência que, ao analisar a proposição Lei 1301 de 2020, de autoria do Poder Legislativo, com fundamento no artigo 56, parágrafo 2º, optamos por vetá-lo, face à inconstitucionalidade e pela ausência de estudo técnico capaz de atingir o orçamento público municipal, pelas razões expostas a seguir. Primeiro, das razões do veto.
Há no projeto evidente e louvável iniciativa do Poder Legislativo em amenizar as graves consequências econômicas impostas em razão da pandemia do Covid-19. No entanto, a legalidade do projeto esbarra no fato de que a matéria em questão, por competência privativa da União, por determinação constitucional, não tem competência o município para dispor acerca de matéria referente a crédito concedido por instituições financeiras, matéria reservada à União. A forma de organização federativa é princípio basilar do Estado brasileiro, previsto expressamente no artigo 1º da Constituição da República. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: o federalismo é princípio basilar e fundante do Estado democrático de direito e considerado cláusula pétrea pelo artigo 60, parágrafo 4º, primeiro da Constituição. Visa justamente instituir de forma republicana e democrática a criação de vários entes, dividido entre União, Estados-membros, município e Distrito Federal, com função administrativa, cada um no seu território. De forma a organizar a federação, estipulou a Constituição da República competências para cada um de seus entes, notadamente as privativas, que exclui a possibilidade de outros entes legislarem sobre determinado assunto. No sentido, reserva a Constituição a exclusividade da União para dar tratamento legal aos assuntos relacionados aos bancos e demais instituições financeiras. Se não vejamos, artigo 21, compete à União administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. Compete privativamente à União legislar sobre política de crédito, câmbio, seguro e transferência de valores. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Ocorre, no entanto, que a lei aprovada por esta Egrégia Casa de Leis fere totalmente o disposto constitucional, porque determina de forma expressa as instituições financeiras suspendam a cobrança de crédito consignado aos servidores. As instituições financeiras prorroguem o prazo de vencimento para o fim do contrato. Trata-se, assim, de evidente tentativa de dispor acerca de tema que é reservado à União. É clara a tentativa de regulamentar o serviço de crédito das instituições financeiras, adentrando-se até mesmo no mérito de vencimento das parcelas. Sobre esse tipo de nulidades, inclusive o Supremo Tribunal Federal já afirmou o seguinte: ação direta, Lei Distrital 919 de 95, que dispõe sobre a operação de crédito, institucionalidade formal, violação no artigo 22, 7 da Constituição. A Lei Distrital 919 tratou de operação de crédito de instituições financeiras públicas, matéria de competência privativa da União, nos termos do artigo 21, parágrafo 8 e 22, parágrafo 7 da Constituição. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, demanda a exigência de uma coordenação centralizada das políticas de crédito e de regulação das operações de financiamento, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das modalidades de crédito praticada
pelos seus bancos públicos. Terceiro, ação direta procedente. Distrito Federal, data do julgamento 26/11/2019. Não se pode dizer igualmente, com base na súmula 5 do Supremo Tribunal Federal, que a sanção do prefeito poderia convalidar o vício de iniciativa. Isso porque a própria jurisprudência da Corte Suprema trata a questão como vício insanável, nos seguintes termos: a sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante de usurpação de poder da iniciativa. A ulterior equiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem um condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade, em subsequência da súmula. A partir disso, não há alternativa senão a conclusão de que o veto, no caso concreto, é medida que se impõe não por deliberalidade, nem por ofensa ao interesse público, mas sim por gritantes inconstitucionalidade em razão da incompetência do município para legislar acerca da matéria. Estas, senhor presidente, são as razões que me levam a vetar a Lei 1.301 de 2020, ressalvo o intuito da advertência que a aprovação de projetos manifestamente ilegais pode gerar responsabilidade civil ou criminais aos nobres edis, motivo pelo qual devem se vestir de plena legalidade na aprovação e apreciação das proposições, inclusive vetos. Sendo o que tínhamos a tratar, submetemos à presente razão a elevada apreciação dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Terendo, reiterando o voto de estima e apreço. Sebastião Donizete Barraco, prefeito municipal. Em discussão, o veto 02/2020. Continue em discussão. Senhor presidente, vereador Gerson Terra. Olha, senhores vereadores, apesar do veto do prefeito, eu continuo defendendo a suspensão temporária por 90 dias nos empréstimos consignados dos nossos servidores. Porque, em decorrência da calamidade pública, é necessário que se prorrogue o vencimento, visando a defesa de um bem maior, que é a vida. Fazendo também com que o dinheiro passe a circular no nosso município, aumentando o consumo e melhorando as vendas do comércio da cidade, que também está precisando muito nesse momento. Também vou destacar aqui que o que pode acontecer é a prefeitura não cumprir o repasse aos bancos. E olha que isso não é inédito. Isso já aconteceu no estado de Goiás, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu exemplifico aqui. A prefeitura desconta do servidor, alega dificuldades diante da pandemia e não repassa o dinheiro aos bancos. A consequência
é que o servidor fica inadimplente, não consegue renovar o seu consignado e nada acaba acontecendo. Então, senhores vereadores, apesar da falta de sensibilidade do prefeito Donizete Barraco, eu insisto, nada mais justo que o Poder Legislativo discipline essa matéria, para que o dinheiro fique no bolso do povo, ao invés de virar caixa para o prefeito ou para os bancos. Os bancos que muito ganham com as suas altas taxas de juro nessa modalidade de empréstimo. Por isso, peço aos nobres, vamos votar contra o veto e ajudar os nossos servidores de terrenos. Desde já, agradeço a todos. Continua em discussão. Em votação, o veto 02/2020. 3 minutos para a votação. O veto 02/2020 foi rejeitado por unanimidade. Passa a vigorar a Lei Municipal 1301/2020, que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referente ao empréstimo consignados contraídos por servidores públicos municipais de terrenos. Passamos à leitura do veto 03/2020. A Lei Municipal 1302/2020. Ofício 225 de 2020. Mensagem de veto 03 de 2020, de 30 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Terrenos, Mato Grosso do Sul. Cumprimentando-os cordialmente, acuso o recebimento do ofício 039 de 2020, que encaminha a aprovação da Lei Municipal 1302 de 2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, através da merenda escolar do município de Terrenos e da outras providências. Comunico a Vossa Excelência que, ao analisar a proposição da Lei 1302 de 2020, de autoria do Poder Legislativo,
com fundamento no artigo 56, parágrafo 2º, optamos por vetá-lo face à inconstitucionalidade e pela ausência de estudo técnico capaz de atingir o orçamento público municipal pelas razões expostas a seguir. Primeiro, das razões do veto. Há no projeto evidente e louvável iniciativa do Poder Legislativo em amenizar as graves consequências econômicas impostas em razão da pandemia da Covid-19. No entanto, a legalidade do projeto esbarra na ausência de aprofundamento da questão, notadamente estudos de viabilidade técnica e financeira para efetivação do proposto. Ocorre que a lei municipal, em análise, viola dispositivo claro da Lei Complementar 101 de 2000, a famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque assim determina, no artigo 16, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será composta de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. A estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhado das premissas e metodologia dos cálculos atualizadas. Artigo 17. Considera obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei mediante previsória e ato administrativo normativo que fixem para este a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. No entanto, o projeto encaminhado para sanção deixou de considerar o impacto financeiro a ser produzido, ignorando determinação expressa da citada normativa, especialmente com relação à elaboração de estudos detalhados sobre o impacto financeiro orçamentário que trata a municipalidade. E não há de que se falar que não havia aumento da despesa, dada que os alunos deixariam de se alimentar na escola para se alimentar em casa. Evidente que a implementação do referido projeto traz inúmeros custos excedentes. É indiscutível que há muito mais aproveitamento do produto quando se é feito de forma volumosa, comunitária e em grandes quantidades. Porém, determina o projeto fornecer de forma individualizada os ingredientes da merenda escolar. Ora, isto demandaria uma série de providências que demandariam maior custos, como a compra de embalagem, contratação de profissionais, distribuição, comprovação de entregas e todas as outras circunstâncias necessárias à implementação. O próprio projeto, aliás, trata como certo o aumento de despesa em seu artigo 4º, que autoriza a suplementação de dotação. Veja, senhor presidente, não é necessário esforço argumentativo até chegarmos à conclusão lógica de que tal projeto aumenta a despesa do município e, sendo assim, imprescindível que viesse acompanhado de aprofundamento do estudo de viabilidade econômica. É preciso dizer que todos estão sendo afetados pela crise gerada pela pandemia. Cidadãos perdendo o emprego, empresário vendo seu faturamento despencar, e não é difícil com o poder público, que é financiado pelo pagamento de impostos, que na sua parte tem como base de cálculo a renda ou a circulação de mercadorias e serviços. Desta forma, este município já vem sendo economicamente afetado, justamente no momento em que necessita evitar esforços, realizar gastos
no intuito de prevenir o alastramento da pandemia. Por isso, a demonstração inequívoca da viabilidade financeira é requisito que, além de ser expressamente exigido por lei, se torna expressamente necessário em momento de escassez como o presente. Evidente por todo o exposto que o projeto que visa aumentar o alcance do programa da merenda escolar abarca individualismo das proporções, as distribuições e a comprovação que enquadra no conceito de aumento de despesa. E é por esta razão deveria vir acompanhado de profundo estudo técnico orçamentário, e que é inexistente no caso. Estas, senhor presidente, são as razões de que levaram a vetar a Lei 1.302. Ressalvo, no intuito da advertência, que a aprovação do projeto manifestantes ilegais pode gerar responsabilidade civil e ou criminais aos nobres edis, motivo pelo qual devem se vestir de plena legalidade na aprovação e apreciação das proposições, inclusive de vetos. Sendo que tínhamos a tratar, submetemos as presentes razões à elevada apreciação dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Terenos, reiterando votos de estima e apreço. Sebastião Donizete Barraco, Prefeito Municipal. Em discussão, o veto 03/2020. Nobres pares, peço atenção de todos. Esse kit merenda, esse projeto, eu, vereador Chiru, como proponente, vejo da seguinte forma: é incompreensível vetar um projeto. Mostra que o prefeito não desconhece só as normas do executivo, mas também a realidade da população. Muitas crianças fazem da merenda a única refeição, e não só as crianças do Bolsa Família. Os benefícios sociais têm vagas limitadas, senhor prefeito e nove vereadores. Vocês sabem, são sabedores disso. Então, a família que não consegue nenhum deles, além disso, ainda fica fora do kit merenda. Idealizei esse projeto visando, Deus me livre que aconteça futuras pandemias, porque a fome não espera, senhores vereadores. Esse projeto foi proposto por mim na intenção de amparar as populações carentes, não só no Covid-19, mas em qualquer outra situação de força maior, o que poupará tempo e burocracia no futuro. Há quanto tempo estamos com as aulas suspensas? Só agora foram entregues os kits e muitas famílias ficaram sem, ficaram para trás. Crianças que precisam desse alimento, porque é a única refeição que eles faziam, ou uma das únicas refeições que eles faziam, que seria na escola. E não está tendo esse custo, senhor prefeito. Nobre diz, crianças que precisam desse alimento têm que praticar o que se fala. Cada vez, cadê a fé e amor no coração que vocês tanto pregam? Pratique o amor no coração com atitudes, com gesto, porque nós, nobres vereadores, somos sabedores que está tendo complementos de recursos vindo do governo do Estado e da União, devido à pandemia. E existe o Fundeb, recurso esse que não está sendo usado para pagamentos e compras, principalmente de merendas. Sensibilize e peço a nobres vereadores que votem contrário a este veto. Continue em discussão. Muito obrigado.
Continue discussão. Em votação, o veto 03/2020. Nobres vereadores, 3 minutos para a votação. Um minuto para a votação. O veto 03 foi rejeitado por unanimidade. Passa a vigorar a Lei Municipal 1302/2020, que dispõe sobre o atendimento de alimentação escolar aos alunos da educação básica através da merenda escolar do município de Terenos, MS. Leitura dos pareceres das comissões permanentes aos projetos de leis 04, 05 e 06/2020 para conhecimento e arquivo. Parecer das comissões de Finanças, Orçamento, Legislação, Justiça e Redação Final 09/2020. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2020, reúne-se as comissões de Finanças e Orçamento, Justiça, Legislação e Redação Final, com a finalidade de proceder à análise e emitir parecer ao projeto de lei 04, 05 e 06 de 2020, que dispõe sobre atendimento... Não, errei aqui. Do projeto 06. A referida comissão, após análise, deu seu parecer rejeitando por unanimidade os projetos de lei 04, 05 e 06. Todavia, a aprovação esbarra no artigo 73, parágrafo 10 da Lei Federal 9.504 de 97, a Lei das Eleições. O dispositivo diz o seguinte: artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a efetar a igualdade de oportunidade entre candidatos no pleito eleitoral. Parágrafo 10. No ano em que se realize eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público pode promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Sala das Sessões, 22 de abril de 2020. Leandro Guimarães Caramalac da Costa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,
Silvio Figueiredo Brites, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Gerson Terra, relator. Assis Salles Rocha, membro. Marcelo Alessandro Consalter, membro. Os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei 04, 05 e 06/2020 serão arquivados e encaminhados e devolvidos ao Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 014/2020 para conhecimento e arquivo. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Legislação e Redação Final. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2020, reúne-se a Comissão de Finanças, Orçamento, Justiça, Legislação e Redação Final, com a finalidade de proceder à análise e emitir parecer ao projeto de lei 014 de 2020. A referida comissão, após análise, dá o seu parecer rejeitando por unanimidade o projeto de lei 014 de 2020, tendo em vista a aprovação da Lei Municipal 1297 de 2020 em vigor, referente à mesma matéria. Sala das Sessões, 30 de abril de 2020. Leandro Guimarães Caramanac da Costa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Silvio Figueiredo Brites, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Gerson Terra, relator. Assis Salles Rocha, membro. Marcelo Alessandro Consalter, membro. Os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei 014/2020 para conhecimento e arquivo será devolvido ao Poder Executivo. População que nos assiste, nobres vereadores, em nome dessa casa e de todos os edis que aqui sim hoje não se fazem presente, respeitando o decreto não só municipal, como também as orientações da OMS. A partir de semana que vem, nós reiterando o que eu falei no início da sessão, antes de iniciarmos a sessão, nós faremos a sessão fechada, presencial, somente com os nobres edis. Aí então teremos o uso da tribuna, com direito da fala e de expor, cada vereador poder expor o seu pensamento, seus projetos e suas reivindicações. Fica um pedido desta casa a todos que estão nos assistindo: respeitem o Covid-19. E a melhor forma é ficando distante, em casa, sair na necessidade, evitar contatos e, principalmente, não possamos ser os disseminadores desse vírus, que agora começa a surgir novas situações que vêm acontecendo, inclusive foi descoberto pela Espanha, um médico espanhol. Outros sintomas, 4 tipos de sintomas. Vamos respeitar a vida. O terenense, graças a Deus, tem feito a sua parte. Nós, como nobres vereadores, temos que fazer a nossa e estamos fazendo. Inclusive, hoje nós fizemos uma reunião respeitando o distanciamento, com máscara, que antecedeu essa sessão, para que pudéssemos encaminhar os requerimentos que todos foram feitos por todos os vereadores e num consenso de defender a população e cumprir o nosso legado. Quero que a população tenha uma excelente semana, que continue terenos sem nenhum caso. Peço em meu nome, em nome de todos os vereadores, e que possamos, se Deus quiser, termos dias melhores e voltar ao normal. Mas dentro dessa pandemia, estamos à disposição como colaboradores e como agentes públicos para ajudar a resolver as demandas.
ou pedir, ou indicar, ou requerer e, acima de tudo, fiscalizar. Pela democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Meu boa noite. Boa noite, nobres vereadores e todos os que estão nos assistindo pelo Face da Câmara, pela live da Terenos New, pelo Marcinho Leal. Tenham uma excelente semana e Deus abençoe a todos. Muito obrigado.